Amém? Lucas capítulo 17, verso 20. O título da minha Bíblia diz: a vinda do reino de Deus. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Amém, meus irmãos? Amém? Feche seus olhos um momento. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, venha abrir os nossos olhos, Senhor, para esse reino. Abra os nossos olhos. Vem nos esclarecer essas coisas. Vem, Senhor amado, falar poderosamente ao nosso coração, ferindo a nossa mente e queimando o nosso coração, Senhor amado, em nome de Jesus. Falando, meu Deus amado, o Senhor através de nós. Porque o reino de Deus, 1 Coríntios capítulo 4, meu Deus amado, não se apresenta, não se conhece na sabedoria de palavras, mas com poder. Não consiste em palavras, mas em poder, meu Deus, em nome de Jesus, vem o Senhor, porque falamos do Senhor como para o Senhor, porque de fato o Senhor está aqui. Então que o Senhor venha manifestar o teu reino e o teu poder que está entre nós, meu Deus amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, esse texto é maravilhoso e ele diz uma coisa muito interessante. Eles começam a falar com Jesus e interrogá-lo, como diz o verso 20, acerca de quando viria o reino, tratando o reino de Deus como uma coisa futura. Mas a resposta de Jesus a eles mostra o reino não como uma coisa futura, mas como presente. Não como algo que viria, mas como algo que já estava. Afinal, a resposta de Jesus é que o reino de Deus está entre vós. Interessante, Jesus não fala estará entre vós, ou esteve, mas ele diz está. Algumas traduções falam sobre o reino de Deus estar dentro de vós, mas a tradução original, o que o texto realmente quer dizer, é no sentido de ele estar no nosso meio, de estar dentro de nós, ou seja, entre mim e você, dentro de nós, entre nós. Não está falando sobre algo interno no nosso coração, mas no nosso meio. Afinal, onde está o rei, ali está o reino. Jesus Cristo estava falando da sua pessoa, o reino está entre vós, eu estou aqui. Quem crê nessa palavra? Quem crê? O reino está entre nós. Eu também creio. Mas afinal de contas, o que é o reino que está entre nós? O que é o reino de Deus? Muitas pessoas definem o reino de Deus como ele sendo o céu. Para muitas pessoas o reino de Deus é o céu. Isso porque o Evangelho de Mateus faz menção ao reino de Deus como o reino dos céus. Mas porque o evangelista chama o reino de Deus de reino dos céus, não quer dizer que ele seja o céu. Se você estudar um pouquinho o Evangelho de Mateus, vai perceber que ele escreveu o seu Evangelho. O seu Evangelho foi destinado para um público específico, para os judeus. E os judeus, você sabe como eles viviam? Eles, para santificar o nome de Deus, eles evitavam pronunciar o nome de Deus, ou escrevê-lo. Você sabia que quando o judeu escrevia o nome de Deus, ele não poderia jogar fora o papel onde ele foi escrito, e nem queimá-lo, e nem amassá-lo. Então, para se dirigir ao nome de Deus, ele substituía o seu santo nome, ou tetragrama, como eles chamam, por um dos seus atributos morais ou absolutos. Por isso é muito comum nós vermos no Antigo Testamento o profeta Isaías chamando o Senhor de eterno e de santo, ou o profeta Jeremias chamando ele de o Todo-Poderoso. E é exatamente pelo mesmo motivo que Mateus, ao escrever no Evangelho do reino, o evangelho da salvação, o evangelho do Cristo, do Deus encarnado, aos judeus, ele não escreve reino de Deus, mas reino dos céus, ou seja, apontando não para o caráter moral de Deus, mas para onde a santidade está.
para onde o eterno está, onde ele habita, onde ele reina, onde está o seu trono. É por isso que ele diz reino dos céus. Mas reino dos céus e reino de Deus, na verdade, são sinônimos. Mas algumas pessoas não acham que o reino de Deus é o céu. Algumas pessoas acreditam que o reino de Deus, na verdade, é a igreja. Usam para isso até mesmo esse versículo em Lucas capítulo 17, dizendo que a igreja, nós estamos na igreja, ela está entre nós, então o reino está entre nós. Mas se você estudar os evangelhos, e não só os evangelhos, os profetas e as escrituras, você vai perceber também que o reino não é a igreja, porque ele existe muito antes da igreja. O próprio Senhor Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 10, quando orou a oração do Pai Nosso, nos ensinou os discípulos, os apóstolos a orarem. O Pai Nosso falou sobre o reino que existia no céu, para que ele aconteça na terra, muito tempo antes da igreja nascer. Em outra ocasião ele disse que para recebermos o reino era necessário sermos como crianças. Ou seja, quando recebemos o reino de Deus, não estamos recebendo a igreja. A igreja não é propriamente o reino de Deus, mas é por onde ele se movimenta. Se o reino de Deus não é o céu e o reino de Deus não é a igreja, o que é então o reino de Deus? A palavra reino no Novo Testamento, nos Evangelhos, no grego é traduzido por reinado ou domínio. A palavra é basileia. E está falando sobre a realeza de Deus, sobre o reinado de Deus sobre nós. Resumidamente, o reino de Deus é o governo de Deus. Quando Jesus disse o reino de Deus está entre vocês, Ele está dizendo que Ele está entre nós, que a sua vontade está disponível a nós, que o seu domínio, o seu governo, a sua cultura está disponibilizada para nós também. Isso quer dizer que onde uma pessoa se submete a Cristo, verdadeiramente de coração, se submete a Cristo, ali Deus está reinando, ali está o reino. O reino de Deus é a presença do rei. Onde está o rei, ali está o reino. E nós, irmãos, podemos entender um pouquinho mais o valor, a grandeza, a força do reino de Deus, quando entendemos do que Ele nos tira e o que Ele nos oferece. Entendemos a glória, a magnitude, a majestade de Deus e do seu reino, quando entendemos biblicamente de onde Ele nos tira, de que reino Ele nos salva, e o que Ele nos oferece, e o que Ele exige de nós. Eu não quero que você abra a tua Bíblia agora, mas preste muita atenção em mim. De onde esse reino nos tirou? De onde o reino de Deus nos tirou? Aonde estávamos quando Jesus trouxe o seu reino? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo chama Satanás de o Deus desta era, ou outras traduções deste século, ou outras traduções mais recentes, o Deus deste mundo. Jesus em duas oportunidades, João capítulo 14, 30 e João 16, 11, menciona o Satanás como príncipe deste mundo. Deus e príncipe deste mundo. Alguém que exerce domínio sobre. Efésios capítulo 2, versos 2 e 3 diz que Satanás opera nos que vivem em desobediência. E por conta dessas coisas, o apóstolo João diz em 1 João 5,19 que o mundo inteiro jaz no maligno, está morto no mal, está sobre o seu regime, sobre o seu domínio, sobre o seu território. Ou seja, por causa do pecado, a humanidade está sobre o jugo e o domínio do diabo. É claro que o controle de todas as coisas nunca saiu das mãos de Deus. Ele governa e continua governando acima de tudo e de todos. Entretanto, o homem, ao usar o seu livre-arbítrio para pecar, tornou-se escravo do diabo e, consequentemente, foi subjugado por ele. O seu jugo está sobre o homem,
por conta do pecado. Efésios 2, versos 2 e 3. Ele manipula os desobedientes. O homem estava sob o domínio de Satanás. Mas Isaías capítulo 40 fala sobre uma voz profética. Ainda que o profeta não esclarecesse o nome dessa voz, ele diz que a voz que clama no deserto e que prepararia o caminho de um novo reino, o caminho de um reino que estabeleceria valores novos, que aplainaria os montes tortos. Esse homem era João Batista, e no livro de Mateus, João Batista começa a cumprir essa profecia. Ele é o homem que Isaías estava falando, e é por isso que Jesus diz que ele é o maior homem nascido de mulher. Porque ele era o precursor do reino de Deus. Ele veio preparando o caminho para um reino mais sublime, um reino diferente, um reino com novas culturas, um reino libertador, um reino glorioso, um reino salvador, um reino digno. Ele veio para preparar o caminho, e a mensagem de João Batista nos evangelhos é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O pecado subjugou os homens, o pecado prendeu os homens, comprometeu eles ao reino, ao domínio de Satanás. Mas João Batista, a voz profética, dizia: arrependam-se, o reino diferente está perto, o reino de Deus está chegando. Essa era a mensagem de João Batista. Entretanto, na pessoa do Cristo, no Deus encarnado, no Filho de Deus, na luz dos homens, esse reino já não estava mais chegando, mas já estava presente. E a mensagem do reino, na boca de João Batista era: o reino está chegando, mas na boca do Cristo é: o reino está entre vós, porque eu estou no vosso meio. E é interessante, irmãos, como é que o reino de Deus se estabelece na pessoa do Cristo. No livro de Mateus capítulo 5 você vai perceber, ou no livro de João capítulo 5, que João Batista manda seus discípulos perguntarem se Cristo era realmente aquele que havia de vir, e a resposta de Jesus não são palavras, mas são provas, e ele manda esses discípulos dizerem a João Batista o que eles estão vendo, para que João Batista então seja testificado de que ele é o reino de Deus. E Jesus manda dizer: anuncia a João o que vocês estão vendo. Os cegos estão vendo, os coxos estão sendo curados, o reino de Deus está chegando, os homens estão recebendo salvação, perdão, mortos estão sendo ressuscitados. O reino de Deus se manifesta, se estabelece, desfazendo as obras do reino das trevas. O apóstolo João diz: para isto o Filho se manifestou, para destruir as obras do maligno. O Filho se manifestou para desfazer, destruir, dissipar, esmiuçar, esmagar as obras do diabo. É assim que o reino de Deus se estabeleceu. Jesus fala sobre isso, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 11, verso 20 e 23. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Volta alguns capítulos para trás. Lucas, capítulo 11, versículo 20. É assim que o reino de Deus se estabelece, destruindo o reino das trevas. Lucas capítulo 11, versos 20 e 23, 20 ao 23 diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Esse é o verso 20 de Lucas capítulo 11. E ele continua dizendo como ele faz isso. Ele diz o que faz: eu expulso os demônios para estabelecer o reino. Agora o verso 21 diz como ele faz. Como ele faz isso? Verso 21, quando o valente e bem armado, está falando do Satanás, irmãos, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens, está sobre o seu domínio, sobre o seu controle. Verso 22, agora ele fala dele: sobrevindo porém um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe desvide os seus despojos.
Jesus está falando o que o reino de Deus faz para estabelecer e como faz. Ele diz: eu expulso o diabo como? Sendo mais valente que ele, lhe desarmando, amarrando ele e repartindo os seus despojos. Ou seja, irmãos, quando Jesus expulsa o reino das trevas pelo dedo de Deus, aquele território é dele, e ali ele finca uma bandeira de luz, uma bandeira de paz, uma bandeira de vida, uma bandeira de cura, uma bandeira da vida de Deus em nós. Ele finca a bandeira do reino de Deus e estabelece o seu governo lá. Ele ganha o seu território. É assim que o reino de Deus está entre nós. Porque através de alguém um dia, o reino de Deus chegou nas Américas, e chegou no Brasil, e chegou em Curitiba e em nós. E Jesus diz: o reino está entre nós. O seu domínio está entre nós. E a primeira lição que nós podemos aprender nisso tudo é que o reino de Deus veio trazer opção aos homens. O reino de Deus veio trazer salvação aos homens. Por causa do pecado, irmãos, o diabo tinha direitos sobre nós. E ainda que não concordássemos, ainda que não quiséssemos, ele tinha direitos sobre nós. Estávamos debaixo do seu jugo. Não tínhamos poder suficientes para sair disso. Não podíamos nós, por nós mesmos, sermos mais valentes do que ele, de tomar a sua armadura e os seus despojos. Não podíamos. Pergunta, irmãos, para o drogado, se ele gosta de estar na mão do diabo. Pergunte para ele se ele ama a Deus ou ama o diabo. Ele vai te responder: Jesus. Mas ele é uma presa das trevas. Ele está sendo tragado pelo Satanás. O reino de Deus precisa chegar até ele através de nós. Os homens, ainda que não queiram, ainda que não amem, ainda que não concordam, por si mesmos, não têm poder para serem mais valentes, lhe tirar as armaduras e tomar os seus despojos. Não tem. Irmãos, mas alguém mais valente, mais poderoso, fez isso por nós. Alguém mais valente que o diabo, mais poderoso que ele. Alguém mais glorioso, mais sublime, invencível, imbatível, entrou nessa história e nos tomou das suas mãos. O seu nome é Jesus. Sabe o que é interessante nesse texto de Lucas capítulo 11? No verso 21, que ele não diz que toma os seus despojos para si. Jesus diz que vence o valente, ele desarma, e com seus despojos conquistados, ele reparte os seus despojos. Ele compartilha os seus despojos. Em outra tradução está escrito: reparte tudo o que tomou dele. Porque, irmãos, aquilo que Jesus toma do diabo quando estabelece o seu reino, não são coisas que Deus perdeu para o diabo. Deus nunca perdeu coisas para o diabo. Deus nunca perdeu batalhas, irmãos. O livro de Salmo capítulo 3, versículo 7, diz que Deus fere o queixo dos seus inimigos e lhes quebra os dentes. Deus fere o queixo dos inimigos e lhes quebra os dentes. Deus nunca perdeu uma batalha. Ora, pastor, então Jesus veio para recuperar coisas que ele havia perdido para o diabo? Não. Jesus nunca perdeu uma batalha para o diabo. Em Mateus capítulo 4, depois do batismo, o Cristo é colocado à prova e ele triunfa sobre o Satanás no deserto. A Bíblia me mostra Cristo triunfando todas as vezes sobre principados, potestades e sobre o próprio diabo. Mateus capítulo 8, verso 29 diz que Jesus pisa numa praia e o demônio vem correndo ao seu encontro, se ajoelha e diz: a sua presença me atormenta. Satanás nunca ganhou uma batalha de Deus, muito menos de Jesus. Ele nunca tomou nada de Deus, nem de Jesus. Então o que é que Jesus conquista para repartir? Coisas que Deus designou ao homem, e o homem, por ter pecado, perdeu para o diabo. São esses despojos
que Deus toma e compartilha conosco, não coisas dele, mas coisas que ele nos deu e nós perdemos. Coisas valiosas que nós perdemos, irmãos. E eu quero perguntar para você, quem aqui crê que o reino de Deus está entre nós? Se o reino de Deus está entre nós, significa que o rei do reino também está. Lucas 17, 21. E se o rei do reino também está, aquilo que o diabo roubou da tua vida, ele precisa te devolver hoje. Se o rei do reino está aqui, aquilo que ele tomou de você, meu irmão, ele precisa devolver hoje. Esse despojo é teu. Esse despojo tem um dono. Jesus vai tomar para você. E eu não estou dizendo isso, irmão, no poder que eu tenho. Eu não tenho poder nenhum. Eu estou me garantindo no dedo de Deus. Eu estou me garantindo no Cristo. Ah, meu irmão, nós éramos como ovelhas cercadas por lobos famintos. Éramos como ovelhas oprimidas por lobos famintos. Ainda que sejamos maiorias, é como se esses lobos nos cercassem, irmãos. É como se eles babassem entre nós. É como se eles estivessem desejosos para nos tragar, nos cercando, nos ferissem. Longe do reino de Deus é assim que funciona. Éramos como ovelhas e os demônios eram como lobos, babando sobre nós, irmãos. Mas quando o reino de Deus chega, é como se no meio dessas ovelhas surgisse um leão, irmãos. É como se do meio dessas ovelhas surgisse um leão. E esse leão não é um leão de circo, que aparece para entreter as pessoas, para alegrar as crianças. Não, irmãos, ele é um leão selvagem. A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. E ele nasce, irmãos, para proteger as ovelhas e despedaçar, irmãos, os seus inimigos. O reino de Deus chegou para cuidar de você e te devolver tudo aquilo que Deus te deu, mas o pecado perdeu. Fecha os teus olhos e faça assim com as suas mãos. Eu quero declarar sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, em nome do leão, em nome de Jesus. Senhor, está escrito, Senhor amado, sobre nós. Gênesis capítulo 49. Eu quero profetizar sobre você. Não tenha mais medo. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Gênesis capítulo 49. A bênção de Judá sobre você, em nome de Jesus. Nós somos herdeiros de Cristo. Está escrito assim, de Judá disse: és leãozinho. Você não é ovelha inofensiva. Você está com o leão, então é leãozinho. Gênesis 49. Você é leãozinho, subsiste da sua presa, se sustenta na tua presa. Você descansa como um leão. Você descansa como um leão. Quem o despertará, diz o Senhor. Quem o despertará, diz o Senhor. Quem o despertará? Quem despertará o leão? Quem desafiará o leão? Tudo aquilo, meu Deus amado, em nome de Jesus. Tudo aquilo, meu Deus amado, que perdemos, em nome de Jesus, pelo dedo de Deus, pelo leão de Judá, nós determinamos agora, Satanás, agora, em nome de Jesus, agora, você perdeu todos os seus despojos, todos os despojos pertencentes a esses irmãos, todos os despojos familiares, todos os despojos conjugais, coisas valiosas conjugais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja devolvido. Coloque tua mão em posição de receber, irmão. Começa a receber agora. Aquilo que o diabo tomou no teu casamento, agora, em nome de Jesus, receba de volta. Receba de volta, em nome de Jesus, a paixão. Receba de volta o respeito. Receba de volta o bem-estar familiar. Receba de volta. Receba de volta agora os teus filhos no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O diabo tem plantado confusão na cabeça dos teus filhos.
Mas em nome de Jesus, o reino de Deus vai chegar lá em nome de Jesus. Através de você, o reino está em você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de todos os despojos, em nome de Jesus. Casamento, filho, ministério, saúde, alegria, paz, esperança, dignidade, sonho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é teu. É teu. Em nome de Jesus é teu. Receba, irmão. Coloca a mão na tua cabeça. É teu. É teu. É no leão que nos garantimos. É o leão que nos salva. É o leão que salva os nossos valores. Aleluias. 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 Oh, meus irmãos, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. Entenda uma coisa, irmãos. O diabo tem legalidade sobre aqueles que ele domina, mas ele não tem poder absoluto sobre elas. Basta elas invocarem o nome Jesus. Jesus, o Rei do reino. Jesus é o seu nome. Aleluias. Aquilo que você pensou e recebeu, irmão. Se existem coisas que você lembrou, no final eu quero que você venha aqui, nós vamos orar por isso. Tá bom? No final você vem aqui, nós vamos orar por isso. Nós vamos tomar territórios. Você precisa entender que o reino de Deus é um reino que toma territórios. É um reino que vence guerras. É um reino que não batalha, que vence guerras. E essa é a segunda coisa que nós precisamos entender. Que o reino de Deus não veio só nos salvar das mãos do diabo, nos salvar do salário do pecado, que é a morte eterna. Não veio só para nos fazer vencer a morte, não. O reino de Deus não veio só nos salvar das trevas, mas veio salvar o nosso propósito. O reino de Deus veio para salvar os homens do diabo, mas também para nos reposicionar no propósito da nossa existência. Veio nos reposicionar para exercermos aquilo que fomos abençoados por Deus para fazer. Às vezes nós estamos andando de anos de conversão, pedindo para Deus uma bênção para viver algo diferente, mas esquecemos que no começo de todas as coisas, Deus já nos abençoou para vivermos algo diferente. Não crie propósitos para viver a tua vida com Deus, viva os propósitos que Deus criou para mim e para você. Quando Deus nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, Ele não veio só para remir a gente do pecado, veio para remir todas as coisas. Quer ver uma coisa, irmãos? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, rapidinho. Gênesis, capítulo 1. Eu quero ler com você, irmãos, versículo 26, 27 e 28, e aqui eu vou gastar uns 5 minutinhos para falar sobre o propósito da tua existência. Gênesis capítulo 1, verso 26, disse Deus ao Espírito Santo, ao Cristo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre animais domésticos,
sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. E o verso 27 mostra que Deus colocou em prática o seu plano. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o verso 28, depois que esse homem foi formado, Deus fez algo com ele. Verso 28 diz: e Deus os abençoou. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: e eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez. Deus projetou o homem: vou fazê-lo à minha imagem e semelhança. Deus cria o homem conforme Ele planeja, e abençoa o homem para cumprir esse propósito. Domínio. Aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28, é a primeira vez que aparece Deus falando algo sobre o homem. A primeira vez que Deus olha para o homem e diz algo. Não é a primeira vez que Deus visualiza o homem, porque o livro de Efésios capítulo 1 diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes das coisas serem criadas, Deus já sonhava com o homem. Mas Gênesis capítulo 1, 26, 27 e 28 fala sobre o homem ser criado para um propósito específico. E Deus lhe abençoou para um propósito específico: dominar todas as coisas. Domínio. Deus criou o homem para dominar. O texto diz: Deus abençoou o homem. A bênção de Deus para o homem é domine, governe. Sabe o que é interessante, irmãos? O verso 28 fala: sede fecundos, ok, multiplicai-vos, ok, enchei a terra, ok, mas sujeitai-a. Em algumas traduções está escrito: sujeitem a terra. A palavra terra, irmãos, aqui nesse texto, não está falando sobre plantio. Sujeitar a terra não está falando somente de cuidar dela, de plantar nela, de cultivá-la, não está falando disso. Está falando de território. A palavra no hebraico aqui é eres. Fala sobre território, país, mundo. Sujeitai o mundo, sujeitai a terra, dominai-a. Sabe o que me chama a atenção? Que a primeira coisa que Deus fala sobre o homem não é: vou salvar você, é domine. Quando Deus criou o homem, irmãos, não entenda errado o que eu vou dizer, e eu vou ser o mais claro possível, e se precisar eu falo 10 vezes a mesma coisa. Deus não criou o homem para ser salvo. O homem não nasceu condenado pelo pecado. O homem não foi criado por Deus condenado a morrer eternamente. A salvação é um plano salvador de Deus. O plano inicial de Deus é domine, mas o homem, ao pecar, perdeu o seu domínio, e se perdeu de Deus, e se comprometeu com a morte. Então Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crer não morra, mas seja salvo, viva eternamente. Mas o interessante, Jesus Cristo em Lucas capítulo 19, versículo 10 não diz: porque o Filho do Homem veio salvar os pecadores. Ele também veio salvar os pecadores. Mas Deus se faz carne não só para salvar os pecadores. Ele vem para remir a humanidade. Ele vem para remir o homem completamente e a criação completamente. Lucas 19, 10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem no princípio, no pecado, não perdeu só o seu relacionamento com Deus, se perdeu da sua bênção, daquilo que foi criado para ser.
E Jesus veio para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido, devolver o homem no seu propósito, reposicioná-lo na sua bênção. Quem está me entendendo diz amém. Eu e você fomos abençoados para algo especial. Mas sabe qual é o problema, irmão? Eu quero que você me entenda em nome de Jesus, que eu estou te falando é pelo Espírito de Deus. O que eu estou dizendo para você é sobre Deus, mas é como para Deus, como diz Paulo. Sabe qual é o problema, irmãos? Que nós achamos que Jesus veio abrir uma igreja, fazer uma igreja, gerar uma igreja sem propósito. Que o que mais importa na minha vida cristã é se eu sou salvo, tá bom. Mas o Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Salvação se tornou a obra emergente de Deus, mas a obra inicial de Deus, o propósito inicial de Deus era que o homem exercesse domínio. E aí a gente se satisfaz quando a gente encontra Jesus e é refrigerado, porque Ele me perdoa os pecados e limpa a minha iniquidade. E toda vez que eu peco, Ele é o meu advogado. Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Eu me arrependo e estou agora de consciência limpa para buscar e fazer o que o meu coração quiser. Mas o Cristo não veio buscar e salvar o homem dos seus pecados para ele fazer o que ele quiser. Eu sei, pastor, é para fazer o que ele quiser para a glória de Deus. E essa é a nossa outra desculpa. Nós queremos viver um cristianismo do jeito que nós quisermos, fazer ofertas para Deus. Nós queremos ofertar a nossa vida do jeito que nos é conveniente para Deus. Mas Jesus Cristo veio buscar e salvar e nos reposicionar para fazer o que Deus disse para fazermos. Para que a gente busque, ganhe territórios, e a glória de Deus seja estendida através dessa conquista. E a minha vida, onde eu colocar na planta dos meus pés, Deus me dará por herança. E eu seja uma plataforma do reino de Deus aonde eu estiver, porque aonde eu estiver, o rei está comigo. E ali eu domino. E ali eu domino e estou vivendo o propósito de Deus. Sabe o que é interessante? O livro de Efésios capítulo 1, versículo 9... se tornou um dos textos mais importantes para a minha vida cristã nesses últimos dias. Lá está escrito assim: que Deus, vamos abrir, irmãos, rapidinho. Ou melhor, fica com a tua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 1, coloca ali para mim, Efésios capítulo 1, versículo 9, fazendo um favor, André. Efésios 1:9. Eu não sei qual é a vontade de Deus, pastor. Eu não sei. Quando Jesus vem, Ele vem trazer luz para aquilo que está obscuro. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, tira o homem e revela para o homem a vontade de Deus. Efésios 1:9 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo. Verso 10. Nele fomos também, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Qual é o propósito de Deus revelado em Cristo Jesus para o homem? Fazer todas as coisas convergir para Cristo, centralizar nele, serem atraídas para Ele, estar debaixo do seu domínio, do seu governo. E o texto diz que coisas, ele fala todas, terrenas ou celestiais, em todos os tempos. O propósito de Deus em Cristo Jesus para a humanidade é fazer convergir todas as coisas para Cristo. Quando eu e você somos reposicionados para exercer o domínio, remidos em Cristo Jesus para exercer esse domínio, nós estamos vivendo debaixo do propósito de Deus. Nós estamos trabalhando uniformemente com Deus. Você é um agente do reino de Deus onde você está inserido nessa sociedade.
Não tem a ver com ser pastor a tempo integral, irmãos. Não tem a ver com saber pregar. Não tem a ver só com saber ensinar. Tem a ver com tomar a terra por herança. Tem a ver com pisar com pés proféticos e dizer: o reino de Deus está aqui. Eu vou convergir esse lugar para Cristo. Eu vou dominar esse lugar para Jesus. Você vive para isso. Eu e você em Cristo Jesus, do reino de Deus, somos chamados a isso. O reino tem uma missão. Não existe reino de Deus desorganizado, reino de Deus relaxado. O propósito da boa vontade de Deus está escrito ali, irmãos. É convergir para Cristo todas as coisas. Agora olha que coisa interessante, diz todas as coisas celestes ou terrenas. Convergir as coisas terrenas, convergir a terra. E Gênesis 1:28 diz que Deus te abençoou para subjugar, dominar a terra que Ele quer convergir para Cristo. E o interessante é que 1 Coríntios capítulo 15, verso 24, 25 e 26 diz que depois que todas essas coisas estiverem sujeitas ao Filho de Deus, então chegará o fim e Ele passará o reino ao Rei, ao Pai, e Ele será tudo em todos. Entenda uma coisa, a missão de Cristo não acaba na cruz. A missão de Cristo acaba quando, pastor? Quando todas as coisas estiverem sujeitas a Ele. Hebreus capítulo 2, versículo 3 ou versículo 8, não me lembro, diz que todas as coisas já estão sujeitas, porque o reino chega de um jeito que não tem como perder, embora ainda os nossos olhos não vejam essas coisas sujeitas. Ele já conquistou tudo. E nos derramou, nos delegou o poder, nos redirecionou a bênção e vai materializar a sua conquista através de nós. Por isso que a igreja não é o reino de Deus, a igreja é o meio por onde ela se movimenta. Quem está me entendendo diz amém. Sabe o que me chama a atenção em Gênesis capítulo 1, irmãos? Que tudo que Deus criou para exercer a sua bênção funciona direitinho. Só nós que confundimos as coisas. No primeiro dia Deus cria a luz, e a luz ilumina todas as coisas, diz o texto. E Ele cria o sol para governar o dia. Não é claro porque o sol existe, é claro porque tem luz. E Ele faz isso com a lua. Aí olha o que Ele diz no versículo 11, irmãos. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim fez. E a terra produziu a relva. Deus criou para isso e ela fez isso. Verso 20 diz: Deus também disse: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre o firmamento dos céus. E criou Deus os animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua espécie, todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom, ou seja, criou o peixe para nadar, e criou o passarinho para voar. Resumidamente está escrito isso. E olha o que diz o versículo 2, que Deus fez com eles depois de tê-los criado. Verso 22, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas do mares, e na terra se multipliquem as aves. Cria o peixe para nadar, cria a ave para voar, coloca a mão sobre eles e diz: sejam abençoados, agora se multipliquem. Tornem-se muitas espécies, tornem-se muitos. E é por isso que as águas estão cheias de peixe de todas as espécies, irmãos. E existem pássaros que eu e você não sabemos os nomes, porque eles estão exercendo a bênção que foram criadas para ser. Eu e você não vemos, irmão, um passarinho de manhã vestir uma asa e falar assim: Senhor, me ajude a voar. Sabe por quê? Porque ele está exercendo a sua bênção. Deus já habilitou ele para fazer isso. E nós já fomos habilitados para dominar a terra, para a glória de Deus, sendo uma plataforma do reino de Deus onde nós estivermos. Mas o que está acontecendo que nós não estamos vivendo isso, meus irmãos? O que nós estamos fazendo da nossa vida cristã? Se o reino está entre nós, como estamos vivendo ele? Eu quero falar algo para você em nome de Jesus. E eu preciso te falar isso, é a terceira vez que o Espírito Santo me fala isso, de ontem para hoje. Jesus não morreu na cruz para perdoar os seus pecados e nos deixar
para perdoar os nossos pecados e nos deixar de consciência limpa para vivermos o que nós quisermos. Pastor, mas se eu quiser viver o que eu quiser, eu vou para o inferno? Te digo que não. Se eu sou salvo em Cristo Jesus e viver uma vida sem pecado, mas viver aquilo que eu quiser, nada imoral, nada pecador, nada que desagrade ou ofende Deus, eu vou para o inferno? Não vai. Viver uma vida correndo atrás da provisão e da bênção de Deus e da realização dos seus sonhos não vai te levar para o inferno. Para mim ir para o céu, eu só preciso reconhecer Jesus como Salvador e me desviar do pecado, me arrepender do pecado, me converter a Deus. Mas eu quero dizer para você, apesar de não ser pecado, seria uma pena. Seria uma pena. Porque você não foi projetado para viver só isso. Isso é pequeno demais para você. E eu te mostro isso nas Escrituras, irmãos. Eu te mostro isso nos Evangelhos. Eu te mostro isso na vida do Cristo. Eu te mostro isso nos discípulos. Eu te mostro isso na igreja de Atos. Eu te mostro nas cartas, no livro de Apocalipse. Viver isso é pequeno demais, irmãos. O reino de Deus não se resume nisso, irmãos. É um reino com uma cultura, é um reino com valor, com propósito, é um reino. Irmãos, quando Jesus se apresenta ao apóstolo Pedro pela primeira vez, pede o seu barco emprestado, para usar de plataforma para pregar na praia, irmãos. Leva o barco para o nível raso ali, imagino até mais ou menos aqui. Jesus sobe no barco, começa a falar com as multidões que seguiam. E ele começa a pregar o evangelho, irmãos, no barco de um pescador. E depois ele terminar, ele despede a multidão, chama esse pescador e fala: muito obrigado. Obrigado pelo teu barco. Pega a tua rede e joga ela lá naquele meio lá, que você vai pegar bastante peixe. Por quê? Por que Jesus fez isso? Porque ele não precisava ser remido, ele era perfeito. Ele já exercia domínio sobre as aves, sobre a terra e sobre os peixes, como Gênesis diz que o homem deveria fazer. Ele fala: ali vai ter, porque eu domino. Joga a tua rede naquele lugar. E Pedro falou: mas eu sou um profissional, eu tentei a noite inteira pescar e não peguei um só sequer, mas por tua palavra eu lançarei a rede. E ele lança a rede na palavra do rei do reino, e ele começa a recolher peixe, que ele fala: Senhor, acho que o Senhor vai ter que descer do barco, porque não está cabendo peixe aqui. De repente ele fala: ô irmão, empresta o teu barco para mim, eu tenho que encher também. E ele começa a encher os dois barcos a ponto de quase afundarem. Ele viveu uma provisão de Deus, uma bênção. Ele viveu um milagre de Deus. Ele estava vivenciando uma palavra poderosa, uma realização de um milagre, um milagre. Mas Jesus fala assim, é como se Jesus falasse: eu coloquei tudo isso nos teus barcos, mas deixa tudo e vem atrás de mim. Você se encantou, você se maravilhou com uma vida de bênção, você se maravilhou com a minha provisão, você se maravilhou com o meu poder, mas eu quero te dizer, eu não quero mais que você seja pescador de peixes, eu quero fazer de você pescador de homens. E aquele homem acabou de receber a provisão, irmãos, acabou de receber o presente dele, acabou de receber os céus abertos dele. Na hora, o que ele fez? Deixou tudo para trás, irmão. Ele falou: eu ganhei bênção do Senhor. Você me deu. Eu não pedi para o Senhor me dar, o Senhor me deu essas bênçãos. Mas eu quero deixar elas para viver a tua, para viver o seu propósito. E ele deixa aquilo que Jesus deu para ele e vai atrás do Cristo, para morrer crucificado de ponta cabeça, mas por um propósito para o qual foi criado para viver. Poderia ter ficado com os peixes, irmão, sim ou não? Porque quem deu para ele foi Jesus ou o diabo? Deus deu para ele. Deus abençoou Pedro na pessoa do Filho. Podia ter ficado, mas talvez não haveria 1º e 2 a Pedro. Talvez não haveria tantas coisas. Assim como não houve tantas coisas por causa de um jovem rico que procura Jesus e diz: mestre, o que hei de fazer para dar a vida eterna? Lembre-se que o Cristo veio para salvar o homem, mas não só salvar o homem.
veio para remir ele em todas as coisas, no seu propósito, na sua identidade, na sua vida com Deus. E ele fala: o que hei de fazer, mestre, para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele com uma pergunta: você sabe o que as Escrituras dizem? Ele diz: eu faço tudo o que elas dizem desde a minha mocidade. E Jesus falou: então fechou. Entenda, irmãos, ele fala: o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus fala: o que a Bíblia diz? Ele falou: o que a Bíblia diz para ser salvo eu já faço. Então beleza, já está salvo. Mas Jesus diz: mas se você quer ser perfeito, um pecador perfeito, não. Se você quer ser perfeito, viver perfeitamente tudo aquilo que eu vim trazer para você, vende todas as tuas riquezas e divide-a com os pobres e depois me segue. Sabe o que me chama a atenção e me deixa bugado, irmãos? Que Jesus escolhia quem ia segui-lo. O gadareno, irmãos: Senhor, quero te seguir por onde fores. Não, você fica em Decápolis e vai falando para todo mundo. Esse homem foi chamado por Jesus para ser um seguidor. Talvez não fossem a partir dali, pastor, mais 12, mais 13. Talvez haveria 1 Pedro, 2 Pedro e 3º jovem convertido. O homem que deixou tudo, as suas riquezas, para ser herdeiro de um reino mais nobre, mais sublime. E eu te digo que nós vamos encontrar ele no céu, irmãos, porque ele cria no Cristo. Mas ele não quis viver o propósito. E eu quero perguntar a você: o que você quer fazer da tua vida? Com um reino poderoso desse, entre nós, nos chamando para viver com Jesus as coisas dele, nos chamando para praticar a oração que ele nos ensina em Mateus capítulo 6, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Mas nós queremos o reino de Deus para quê? Para protagonizar os meus sonhos e não os dele, irmãos. Deus não quer isso. Porque o reino de Deus não é uma questão de Deus patrocinar os meus sonhos, sonhos que condizem com o caráter moral de Deus. Não! O reino de Deus é eu e você sendo coadjuvantes para conquistar e realizar os sonhos dele. Irmãos, eu quero pegar agora a afirmação do Cristo de que o reino está entre nós e fazer dessa afirmação uma pergunta: o reino está entre nós? Porque quando o reino vem, não vem só para salvar o homem, vem para reposicionar ele na sua bênção, mas também vem para trazer uma mudança radical na sua cultura e nos seus valores. Também vem para mudar o homem completamente em sua forma de pensar, sentir e viver. O reino de Deus vem salvar, o reino de Deus vem remir, o reino de Deus vem transformar para usar. Colossenses 1,13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O livro de Colossenses 1,13 diz que nós fomos transportados para um outro reino, para um reino diferente, um reino com novas culturas e com novos valores, com uma nova legislação. Lá eles se vestem diferentes, eles falam diferentes, eles lidam com seu dinheiro de uma maneira diferente da cultura de qual foram resgatados. Por exemplo, no reino de Deus, Jesus Cristo, o Rei do reino, diz: felizes são os que choram. Mas na cultura do mundo, os que choram são sofredores. No reino de Deus, os pobres podem ser ricos para com Deus, Tiago capítulo 2. Mas no mundo, os pobres não podem ser nada. Um choque de cultura, uma contracultura. No reino de Deus, melhor é dar do que receber. Na cultura do mundo, melhor é guardar para ter mais. No reino de Deus, quanto menor você se fizer, maior será aos olhos de Deus. Na cultura do mundo, quanto menor você se fizer, menos importante você será. No reino de Deus, o que tem 2 túnicas deve dar uma ao seu irmão. Mas na cultura do mundo, o que tem 2 túnicas deveria ter 4.
No reino de Deus, devemos amar os inimigos, porque assim seremos recompensados por Deus. Na cultura do mundo, a melhor recompensa é a desgraça dos inimigos. No reino de Deus, vivemos pelo que cremos. Na cultura do mundo, vivemos pelo que assistimos. No reino de Deus, felizes são os perseguidos por causa da justiça de Deus. Na cultura do mundo, os que vivem a justiça de Deus são alienados, fundamentalistas e tapados, perseguidos por conta disso. São valores tão diferentes que um homem chamado Donald Crable disse que o reino de Deus é na verdade um reino de ponta cabeça. Os valores que o mundo prioriza são na verdade os últimos no reino. E aqueles que não são no reino são os que são. Por isso essa imagem, irmãos. Mas sabe qual é uma das nossas dificuldades? Que a gente é transportado para o reino do Filho do seu amor, mas quer viver as culturas e os valores oriundos do reino que fomos resgatados. Nós nos convertemos, mas continuamos desejando as mesmas coisas que ele. A gente não deseja homossexualismo, traição, assassinato, mas a gente deseja as mesmas ambições, entre aspas, saudáveis. Mas o reino de Deus é radical, irmão. E eu vou te dizer isso em nome de Jesus. Baseado na história do jovem rico. O reino de Deus, ou ele assalta tudo de você, ou não tem nada. Ou ele assalta tudo. Não basta falar diferente, se vestir diferente, ele assalta tudo. É tudo, é tudo. Mateus capítulo 13, ele encontrou o tesouro, vendeu tudo. Ele encontrou uma pérola, vendeu tudo, é tudo. Não é uma agenda de domingo, não é uma gravata, irmãos, não é falar aleluia em vez de um palavrão, não é isso, é tudo. Eu preciso nascer de novo para ver e entrar e viver o reino de Deus. É tudo. Lembra do povo de Israel, irmãos, foi liberto do Egito, quando estão no meio do deserto, livro de Levíticos. Por quê? Porque eles queriam cortar o cabelo como os egípcios, queriam homenagear os mortos como os egípcios, mas cantar o louvor de Deus. Era um povo que havia sido resgatado de um domínio egípcio, e Deus ia agora imprimir a cultura do céu no meio deles, mas eles ainda estavam com costumes, valores, morais do Egito dentro deles. E a gente é assim. A gente, antes de se converter, tem os nossos sonhos. O nosso sonho é ter um carrão importado, 4 portas, motor isso e aquilo. E eu quero colocar um Racionais bem alto, irmãos, e andar com um relógio de ouro e pegar todas as menininhas. Esse é o sonho do jovem. Aí ele se converte. E agora ele não pode mais pegar todas as menininhas e nem ouvir mais Racionais. E agora, quando passa o carro vermelho do sonho dele, ele não fala mais um palavrão, ou não planeja coisas estranhas para conseguir conquistar os seus sonhos, mas ele coloca a mão de uma maneira profética e fala: eu tomo posse em nome de Jesus desse carrão vermelho. Mas o sonho que ele tinha, na verdade, era para alimentar e realizar um status que ele gostaria de ter. Ele se converte, ele coloca gravata, e agora ele fala aleluia, eu tomo posse, ele muda o seu linguajar, mas ele continua com os mesmos desejos. Mas o que tem a ver no carro, o problema não é o carro. Ele quer o carro, porque o carro dá acesso àquilo que ele realmente queria. Uma plataforma de status. Quem está me entendendo diz amém. A cultura do reino de Deus é diferente. Ela precisa resetar você. Não tem a ver com religião, irmãos. Não estou dizendo isso. Me convertir tem que ser um religioso, não é isso. Até digo para você, continue usando os mesmos bonés que você usava. Continue fazendo algumas coisas que você gostava, mas mude primeiro dentro, depois para fora. Que o reino de Deus é o novo nascimento, é de dentro para fora. Ninguém nasce de fora para dentro. Nossa, como você mudou, por quê? Porque você está falando diferente. Glória a Deus, irmãos, mas não é só isso. E eu também não estou falando de reino de Deus, sobre religiosidade, proibições, não estou dizendo isso.
Estou dizendo sobre você fazer as coisas livremente. Por quê? Porque o Espírito Santo mudou a tua forma de pensar. Por isso que Romanos capítulo 12 fala sobre não se amoldar à cultura desse mundo, mas ser moldado por uma nova cultura do reino de Deus. E Paulo fala no capítulo 2 de Coríntios sobre termos a mente de Cristo. Então o problema não é começarmos a vir para os cultos, nos envolver com o departamento. Não existe problema nisso, irmãos. O problema está nas nossas ambições, desejos, ou na nossa forma de pensar. Quem está me entendendo diz amém. A questão não é mudar o exterior. O reino de Deus vem para mudar o nosso interior. Para viver o reino de Deus é necessário uma mudança de mente. Ele está entre nós, irmãos, mas a gente não quer. Ele está entre nós, irmãos, mas eu preciso me mudar minha forma de pensar. Mateus capítulo 4, você vai ver a primeira mensagem de Jesus. Capítulo 3, ele é batizado. Capítulo 4, 1, ele é tentado pelo diabo, sai do deserto e começa a pregar. Primeira mensagem de Jesus: arrependam-se, porque o reino é chegado entre vós. Uma coisa precede a chegada do reino, o arrependimento. E a palavra arrependimento, muitas vezes eu e você relacionamos ela a uma tristeza com o pecado e o abandono dele, mas não é só isso. Arrependimento não se trata de eu me entristecer com o que cometi para não fazer mais, mas a palavra arrependimento na sua origem, metanoia, fala sobre uma mudança radical de pensamento. Então Jesus Cristo está falando assim: mudem a forma de pensar, porque um reino diferente está chegando. Os seus valores são de ponta cabeça. Se você não pensar diferente, não vai se adequar a ele. Por isso que Jesus encontrava os mestres da lei e dizia para eles assim: um escriba versado no reino dos céus é como um homem que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Jesus está falando, você precisa mudar. Ele fala sobre o vinho novo num odre velho, não funciona. Vinho novo, odre novo. Um novo reino, uma nova cultura, um novo valor. Uma disposição para pensar diferente. Desafiador, irmãos. O reino de Deus é um reino que nos dá frio na barriga, que vai tomar grandes coisas de quem deseja ele. E esse reino vem para ser prioridade. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas nós vamos ter oportunidade disso outra hora. Mateus 6,33, o reino vem para ser prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça.